Fala galera, meu nome é Caio Alencicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa no Python e vamos ver sobre operadores. Então bora lá para o Jupyter Notebook. Bom pessoal, eu tô aqui no Jupyter, tá? Eu já tenho alguns notebooks criados. Primeiro eu vou mostrar para vocês como faz, tá? A criação, já mostrei na última aula, mas vou mostrar aqui de novo para relembrar. Então você vem aqui nas pastas que você quiser, né? Tiver organizado e tal. E você pode criar aqui, ó, New Python 3. Então você cria um novo arquivo aqui de Python, tá? Um novo notebook aqui para você fazer os códigos de Python. Beleza? Eu vou mostrar um pouco aqui como interage aqui com essa interface aqui do Jupyter Notebook, tá? Então primeiro tem essa barra aqui e também tem os atalhos que depois eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente consegue incluir células, tá? Que aqui vai ser as células onde a gente vai escrever o nosso código. A gente consegue, né, deletar essas células. A gente consegue copiar células, tá? Colar essas células, passar a célula para cima ou para baixo. Então, se eu escrever 5 aqui, eu consigo passar ela para cima e para baixo. Aqui eu posso rodar essa célula, dar um stop e tudo mais. Isso a gente vai ver depois. E tem os atalhos, tá? Os atalhos você pode ver, ó, eles ficam tudo aqui, ó, em Help, tá? Em Keyboard Shortcuts, beleza? Então, você clica aqui, ó, vai ter todos os atalhos. A gente vai mexer alguns, que são os principais aí. E aí eu vou falando conforme a gente for utilizando, beleza? Então, tem essa opção, tá, de código. Então tem essa opção de código e tem a opção também de Markdown. Tá? Aqui que é Markdown. Markdown é onde a gente pode escrever um cabeçalho, alguma coisa do tipo. Nesse caso a gente pode escrever aqui, ó, operadores. Tá? E aí eu aperto, ó, Shift Enter. Ele vai rodar e vai passar para a célula de baixo. Tá? Shift Enter. Olha, ele passa e cria uma célula lá embaixo. Ctrl Enter, ele só roda a célula. Tá? Então, se eu, por exemplo, fizer aqui, ó, 2 mais 2, dá um Ctrl Enter, ele só vai rodar a célula e não criou uma célula embaixo. Shift Enter, ele cria a célula embaixo. Beleza? Esses são os atalhos. Você pode usar ESC Enter para poder digitar. Então, que nem, ó, Enter está digitando. Se eu apertar ESC, eu não digito. Mas eu posso passar aqui com a setinha entre as células. Beleza? Se eu apertar B, eu crio uma célula embaixo. Então, eu apertei B, ó, criei uma célula embaixo. Se eu apertar A, eu crio uma célula em cima. Beleza? São alguns atalhos, né, úteis. Depois que nem eu falei, vocês podem clicar aqui e ir utilizando aí, vendo os atalhos e se acostumando. Beleza? Mas não vai ser o foco dessa aula. Então, vamos ver aí sobre operadores. Então, pessoal, aqui a gente já está no notebook de operadores. Eu vou deixar esse material no link aqui na descrição. E a gente vai começar aqui pelos operadores matemáticos, tá? Que são adição, subtração, divisão, multiplicação, divisão inteira, exponencial, módulo, que é o resto da divisão. A gente vai ver um por um, passar um por um, beleza? Então, começando aqui, ó, com a soma simples aqui, ó, adição, 5 mais 5. Ó. Eu vou apertar Shift Enter, tá? Vou rodar e já vai aqui para a célula de baixo, tá? Então, ó, 5 mais 5, você viu que deu 10. Então, é bem simples fazer aí operações de soma, de subtrações, enfim, operações matemáticas aqui no Python, tá? Então, eu vou rodar esse próximo, 10 mais 8, 18. Subtração, mesma coisa, ó, 25 menos 20. Eu rodeio, saiu o resultado aqui, 5. De divisão, 100 dividido por 10, dá 10. Multiplicação, 5, a gente vai usar o asteriscos, tá, para multiplicação. Então, é só prestar atenção nisso. Ó. Adição e subtração não tem segredo, vai ser o mais e o menos. Divisão, a gente vai usar essa barra, tá? E multiplicação, a gente vai usar o asterisco. Beleza? Então, vou rodar isso aqui, ó. Vai sair o resultado aqui. Aqui, ó. Divisão, ó, vocês vão ver, ó, que tem números decimais. Então, se a divisão for quebrada, vai sair aqui os números decimais dela. Beleza? Isso a gente vai até trabalhar depois, mas vocês vão ver que, ó, mesmo com a divisão exata, ele sai aqui com o número decimal, né? O vírgula zero aqui no caso. Sempre tomar cuidado também que está aqui em Python, a gente não usa vírgula, né? Vírgula é uma notação aqui brasileira, então a notação internacional é sempre com ponto, beleza? Então, para separar casas decimais, você vai ver que ele sempre vai usar o ponto em vez de vírgula, tá? Só tomar cuidado com isso também. E aqui a divisão exata. O que é a divisão exata? Você vê que 20 dividido por 3 deu 6,66667, tá? Então, usando a divisão exata, que são duas barras em vez de uma, vamos ver o que sai aqui, ó. Saiu só o número 6. Então, a divisão exata, ele vai pegar essas casas decimais e vai excluir, tá? Então, ele vai trazer só aqui o número inteiro, tá? O número antes das casas decimais aí, beleza? Ele vai simplesmente ignorar. Ele não arredonda, pode ver que, por exemplo, esse resultado, se fosse arredondar, ele ia arredondar para 7. Não é isso que ele faz, ele só exclui as casas decimais, beleza?
Então agora para potência, você vê que potência a gente vai usar 2 asteriscos. Então aqui eu estou falando que é 2 elevado à quinta, tá? Então eu vou rodar isso daqui, deu 32, beleza? Isso é 2 elevado à quinta. E aqui o resto da divisão. Que nem nesse caso, você viu que 20 dividido por 3 trouxe isso daqui, ó. Vamos ver o que traz aqui o resto da divisão? O resto da divisão dá 2. Nossa, mas por que dá 2? Vamos entender. O resto da divisão dá 2 porque, ó, 6 vezes 3, ó, até fiz aqui embaixo, aqui, ó, vamos rodar, ó, 6 vezes 3 dá 18. Tá? 18 para 20, falta 2. Então esse é o resto da divisão. Até quando você está fazendo ali a continha de divisão, geralmente vai sobrar o resto. Né? Que nesse caso aqui, se você fizesse, ia ser 20 dividido por 3, né? Você chega no 6 e sobra 2. Esse é o resto. Então o resto da divisão é isso que ele está trazendo, né? 2. Que aí 2 dividido por 3 daria isso daqui, né? Daria o 0,66667, beleza? Aí uma coisa importante é a ordem de precedência, tá? Quem executa primeiro, tá? Isso é a mesma regra da matemática. Então, quem já sabe, né, em matemática vai saber aqui também. Mas só estou falando aqui para relembrar. Então, o que o Python vai executar primeiro vai ser sempre o que está entre parênteses, tá? O entre parênteses ele tem aí uma prioridade na hora de executar, tá? Depois a potência, depois essas operações aqui, né? Multiplicação, divisão inteira, né? E o módulo, o resto da divisão, e depois subtração e adição. E outra coisa é que sempre lembrando, tá? Que ele executa da esquerda para a direita. Então ele vai começar aqui e vai executando da esquerda para a direita. Então se tiver uma multiplicação e depois uma divisão, primeiro ele vai executar a multiplicação e depois a divisão. Beleza? Então nesse caso, 3 mais 4 vezes 5. Então o primeiro, que nem eu falei, ele vai executar o que está entre parênteses. Ele vai executar isso daqui. 4 vezes 5 dá 20. Depois ele vai somar com 3, vai dar 23. Ó, vamos ver. Ó, deu certo, tá? Aqui nesse caso, ó, primeiro ele vai executar esse cara aqui. Depois ele vai executar esse cara, a potência aqui, então 5 elevado a 2. E depois ele vai multiplicar os dois. Então, você vê que o resultado deu 275. A gente pode até entrar no detalhe aqui, ó, por quê? 4 mais 7, ó, ele vai retornar aqui 11, beleza? E aqui, ó, 5 elevado a 2, ele vai retornar 25. E aí depois ele vai multiplicar, tá? E fazer aqui, ó, 11 vezes 25. Aí ele vai chegar no 275, beleza? Então é isso que o Python está fazendo. Tá? Ele vai executar primeiro o que está entre parênteses, depois, ó, ele segue a regra aqui, ó, depois vai ser potência, depois ele executa esses outros operadores. Mesma coisa aqui, ó, a gente tem 2 elevado a... Então primeiro o que ele vai fazer? Ele multiplica ou faz a potência? Primeiro ele faz a potência, então vai ser 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Vamos ver aqui. Ó, retornou 12, beleza? Então isso é mais para vocês acostumarem com a ordem de precedência, que nem eu falei, são regras matemáticas, né? Então, quem já sabe já vai ser a mesma coisa. Igual aqui, ó, por exemplo, primeiro ele vai multiplicar aqui, porque está entre parênteses. Depois ele vai pegar isso e elevar a potência. Tá? Então 2 vezes 4 dá 8. Ele vai pegar 8 elevado ao quadrado. E depois ele vai fazer 5 menos esse resultado. Então, ó, deu isso daqui, né? Porque 8 elevado ao quadrado, 64, né? 5 menos 64 deu aqui, menos 59. Beleza? Então, o Python também consegue trabalhar com números negativos. E agora a gente vai para os operadores de comparação. Então, tem aqui o maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente. Só uma observação aqui, assim, vocês notarem que o igual a gente usa 2 símbolos de iguais, tá? Não só um. Um símbolo de igual é para atribuir. A gente vai ver isso na aula de variáveis, que a gente vai usar só um símbolo de igual. Tem que entender que quando você está comparando um número igual ao outro, um valor igual ao outro, você vai usar sempre 2 símbolos de iguais, beleza? E eles sempre vão retornar verdadeiro ou falso. No caso de Python vai ser aqui true or false, beleza? Então ele vai sempre retornar isso, verdadeiro ou falso. Então vamos fazer uns testes, ó. 10 maior que 2, verdadeiro. 10 menor que 2, falso, tá? E o menor, 5 menor que 25, verdadeiro. 10 menor que 10, falso. 10 é igual a 10, né? O 10 menor ou igual a 10, verdadeiro. 21 maior ou igual a 20, verdadeiro. 21 maior ou igual a 22, falso. 21 maior ou igual a 21, verdadeiro. Aqui é o que eu falo, o símbolo de comparação, tá? 2 iguais a gente está comparando. Então 20 é igual a 10, falso. 20 é igual a 20, verdadeiro.
Tá? 100, ó, igual a 100, verdadeiro. Aqui, diferente, tá? Diferente vai ser o ponto de exclamação junto com igual. Então, 20 é diferente de 10, verdadeiro, porque sim, né? 20 é diferente de 10. 5 é diferente de 6, tá aqui, verdadeiro, beleza? Então, isso é os operadores de comparação. Tá? Eles são bem simples, iguais também a gente usa, tá? Só tomar cuidado aí com a comparação quando a gente compara iguais, né? Então, igual sempre vai usar aqui dois símbolos de igual, tá bom? Vamos para os últimos operadores, que são os operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos eles vão fazer dois testes, tá? O NOT é um pouco diferente, vamos ver eles aqui, ó. Então, por exemplo, 5 maior que 2, verdadeiro, 4 maior que 3, verdadeiro. Então, se eu fizer essa operação aqui, ó, 5 maior que 2, AND 4 maior que 3, a gente vai ver ó, que AND seria o E do português, OR seria o OU do português, né? E NOT seria aí uma negação, né? Negando isso, né? Um não aí, por exemplo. Então vamos entender, o AND é o E. Então, para ele retornar verdadeiro, todas as operações aqui que ele está fazendo, elas têm que ser verdadeiras. Que nem nesse caso, 5 maior que 2 é verdadeiro e 4 maior que 3 é verdadeiro. Então, 5 maior que 2 e 4 é maior que 3? Sim, os dois são verdadeiros, então ele retorna verdadeiro. Mas, vamos ver esse outro caso. 5 maior que 2 é verdadeiro. 4 é menor que 3 é falso. Então, nesse caso, ele vai retornar falso. Por quê? Porque ele não está obedecendo os dois critérios. Os dois critérios têm que ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Tá? Se um critério, que nem esse aqui, ó, 4 é menor que 3, ele não é verdadeiro. Então, 5 é maior que 2? Sim. E 4 é menor que 3? Não. Então, isso daqui retorna falso. Tá? Aqui nesse outro caso, ó, 10 é menor que 5? Não, é falso. Então, eu já sei que vai retornar falso. Eu nem precisaria olhar o próximo parâmetro. Tá? Mas, olhando o próximo parâmetro, a gente vê que ó, 4 é menor que 3? Falso também. Então, nesse caso, vai retornar falso. O OR já é diferente. O OR aí seria um OU. Então, apenas um parâmetro precisa ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Como assim? Vamos ver aqui, ó, 5 maior que 2 é verdadeiro? Sim. 4 menor que 3 é verdadeiro? Não. Só que, ó, como a gente viu, ele precisa de um parâmetro. Então, 5 é maior que 2 é verdadeiro. Então, ele retornou verdadeiro. Por quê? Porque o 5 é maior que 2, não importa o resto, tá? Então, vamos ver os outros aqui, ó. 5 é maior que 2 e 4 é maior que 3. Os dois são verdadeiros. O que ele vai retornar? Vai retornar verdadeiro. Na verdade, se pegasse qualquer um desses daqui, já retornaria verdadeiro, porque ele precisa de um parâmetro para retornar verdadeiro, tá bom? O próximo caso, ó, vamos ver aqui, ó, 10 é menor que 5, isso é falso. 4 é menor que 3, isso é falso. Então, a gente viu que não tem nenhum parâmetro aqui que retorna verdadeiro. Então, nesse caso, ele vai retornar falso. Beleza? Então, só recapitulando, o AND, todos os parâmetros ali que a gente passa, que a gente está passando dois parâmetros, os dois eles têm que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. Se um for falso, ele vai retornar falso. Tá? O OR, não. O OR ele precisa de um parâmetro. Se um parâmetro for verdadeiro, não importa os outros, ele vai retornar verdadeiro. Tá? Se nenhum parâmetro for verdadeiro, se todos os parâmetros forem falsos, ele vai retornar falso. Beleza? Então, ó, aqui a gente vai ver agora o NOT, tá? Então, que nem 10 maior que 8, a gente sabe que 10 é maior que 8, então retornou verdadeiro. Se eu colocar o NOT na frente, o que o NOT faz? O NOT, ele inverte. Então, se o resultado for true, ele vai inverter isso e vai tornar isso em falso. Tá? Então, se o resultado é verdadeiro, ele vai inverter e o resultado vai virar falso. Se o resultado for falso, ele vai inverter e vai transformar o resultado em verdadeiro. Então, por exemplo, 10 é maior que 8 é true. Se eu ponho um NOT aqui na frente, olha o que ele retorna. Ele retorna falso. Tá? Que nem aqui, ó. Esse daqui a gente já viu. Ó. 5 é maior que 2 ou 4 é menor que 3. A gente viu aqui, ó. 5 maior que 2 ou 4 menor que 3. Ele retornou verdadeiro. Eu colocando o NOT aqui na frente, olha o que ele retorna. Ele retorna falso. Tá? Esse outro a gente já viu também, ó. 10 é menor que 5 e 4 é menor que 3. Na verdade, a gente viu aqui, ó. 10 é menor que 5, 4 é menor que 3. Ele retornou falso, tá? Então, se a gente colocar um NOT aqui na frente, ele vai inverter isso, ele vai retornar verdadeiro. Então, o NOT ele vai inverter sempre. Então, se o resultado, né, dessa operação aqui está retornando verdadeiro, ele vai retornar falso. Se estiver retornando falso, ele vai retornar verdadeiro. Beleza? Então, esses são os operadores lógicos, tá? O AND, o OR e o NOT.
Então vamos agora para a última parte aqui da aula, que são algumas funções, tá? A gente não vou apresentar muito ainda as funções, mas começar a brincar com algumas. Então a gente vai ver essas três: o ABS, tá, que retorna um número absoluto, o round, que arredonda o número, e o poll, que eleva a potência, que é a mesma coisa do que a gente viu ali que os dois asteriscos faz, beleza? Mas você pode usar essa função também, beleza? Então, por exemplo, o ABS ele retorna um número absoluto. O que é um número absoluto? Número absoluto seria um número sem sinal. Então, menos 5 e 5. Se a gente retornar um número absoluto desses dois, os dois vão ser 5. Nesse caso aqui, a gente tem o menos 1. Se eu retornar um número absoluto, ó, ele vai ser 1. Tá? Então, o número absoluto, praticamente, ele retorna um número positivo aí, tá? de um números negativos. Tá? Então, menos 1 retornou 1. Se a gente usar o round, que nem eu falei, ele vai arredondar o número. Então, 6,54, ele foi e arredondou para 7. Tá? Ele tem alguns outros parâmetros, a gente vai ver isso mais para frente, mas, ó, por exemplo, eu posso colocar um número aqui, que nem eu coloquei aqui, tá? E posso escolher aqui, ó, se ele tem casas decimais. Se eu não colocar nada, que nem eu não coloquei aqui, ele vai colocar como se fosse 0 casas decimais. Então, nesse caso, ele arredondou para 7. Tá? E aqui eu estou pedindo, ó, 2 casas decimais. Então, quando eu rodar isso daqui, ó, você viu que ele arredondou até 2 casas decimais. Então, ó, como o próximo era 9 aqui, ele arredondou para 7,86, beleza? E aqui a potência. Então, eu vou escolher o número e o número que eu levo à potência. Tá? Então, por exemplo, 5 elevado a 5. Deixa eu até mudar aqui, ó, 5 elevado a 2. Vai dar aqui 25, beleza? Então é isso, pessoal, para os operadores matemáticos, tá? Então a gente viu aí tanto os operadores matemáticos, os operadores de comparação e os operadores lógicos, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido aí. Eu vou deixar alguns exercícios, tá? Os links também vão estar aqui na descrição. Eu vou trazer uma aula corrigindo esses exercícios. É sempre legal, tá, fazer os exercícios. Às vezes eu trago algumas coisas diferentes que a gente não viu na aula lá nos exercícios. Então, bate os exercícios, tentam resolver e assistam a aula de correção para ver se acertaram. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas e valeu!